que olhar o lado bom, né? Tentar incentivar o que deu certo e também olhar as deficiências do processo. Então a bacia do Uberabinha, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de Uberlândia. A gente costuma ver muitas análises de crítica às tecnologias, o que elas podem permitir que você produza mais em espaços menores e proteja e continue compreendendo a importância de manter a biodiversidade. Ela pode, mas isso só se não for, a lógica não for acumular capital, porque se for acumular capital, vale qualquer coisa. É isso que nós vemos no nosso mundo de hoje. O Rio Claro é o Rio Uberabinha que passa na cachoeira do Rio Claro? Não. Mas um dia desse eu estava perto de uma cachoeira, pintando uma aquarela, e a água subia da cachoeira e formava uma nuvem em cima daquele lugar fantástico. E a água toda foi para a pintura. Ao mesmo tempo que eu pintava, a cachoeira também pintava junto, foi bastante interessante. A aquarela é muito linda. Ela está bem aqui, vocês querem dar uma olhada? A madrinha e eu ficávamos naquela janela ali, nós tínhamos uma vasilha de alumínio, ouve essa é engraçada. Nós tínhamos uma vasilha de alumínio que tinha um bico. Ela tinha um bico, era um funil grande. E nós punha aquele funil na boca e gritava, não joga lixo no rio! E jogavam frangaiada morta, resto, detritos de matadouro de frango, era tudo jogado aqui. E nós gritando, não joga lixo no rio! E a Marta achou tão interessante que ela levou o meu funil. Para quando ela conta as histórias do rio, ela mostra o funil. A Marta Panúzio? Panúzio. Ela tem um livro sobre o rio lindo. Era uma vez um rio. Era uma vez um rio, é ele. Ela levou o meu funil. Eu até hoje tenho um medo da minha infância, um medo que o Uberabinha seque. Alguém deve ter me assustado com isso, né? E eu fiquei assim assustada. E eu acho até, numa reflexão assim agora, que o que me motivou a escrever Uma Vez um Rio foi essa aflição que eu tenho pelo mau uso que todos nós fazemos, né? Do entorno do Rio Uberabinha. A mata ciliar que acabou, essa extração de areia, que é muito, o Uberlândia está crescendo desordenadamente, né? E há uma demanda muito grande, a areia vem toda do Rio Uberabinha. Então nós estamos assim, essas estradas, essas alças de viaduto, esses aterros, vem a chuva e entope tudo de areia, o assoreamento é um bárbaro em todos os afluentes. Então eu acho que escrever Uma Vez um Rio foi um imperativo na minha vida. Aquele menino, meu personagem, aquele Augusto, quando eu escrevi, não percebi que era eu mesmo, muitas vezes, em muitos momentos, mas é aquela paixão. Quando eu pergunto para criança, para 100 crianças, eu digo, alguém de vocês é capaz de amar um rio? A criançada fica assim, surpresa, meio brincalhona, diz, mas amar um rio? Além do recurso superficial, que é a água, essa região das nascentes do Uberabinha e dos outros rios aqui da nossa região, como o Tijuca, o Rio Claro, acabam tendo importância pelas reservas minerais de argila refratária, que é um produto que tem alto valor agregado e tem usos prosaicos no forninho de lenha, no tijolo refratário das lareiras, mas tem usos de alto valor agregado, inclusive na aeronáutica, utilizado em componentes
de foguetes, de mísseis, enfim, tem uma série de usos. E essa atividade mineradora, segundo pesquisadores aqui da Universidade Federal de Uberlândia e atores locais, podem comprometer a recarga desses aquíferos, podem comprometer justamente, e aí por consequência, o abastecimento dessa recarga e consequentemente na via hídrica, na vinculação hídrica. Existem projetos de captação no Rio Araguari, nos próprios reservatórios que se estabelecem ao longo do Rio Araguari, nas proximidades de Uberlândia, mas na atualidade nós dependemos da água do Rio Uberabinha. Então muito se discute em relação à ocupação de sua nascente, né? E de todos os seus afluentes que aportam ao canal principal, né? E da onde nós tiramos a água que Uberlândia bebe. Então esse é um problema grave que ao mesmo tempo você tem um trabalho no sentido de buscar uma unidade de conservação nessa região do Uberabinha para preservar os aquíferos e mais um fato, a biodiversidade inserida naquela região, que é peculiar e é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, há uma resistência muito grande de alguns setores, especialmente setores industriais, da indústria, né, de alguns atores da indústria e da mineração. A bacia hidrográfica, ela está, digamos assim, ela já está impactada, como eu disse, né? Você tem todo uma ocupação do solo para usos agrícolas, usos industriais, né? Mas pessoalmente, né, a minha maior preocupação é com a questão do rio passar por dentro da cidade, no caso específico Uberlândia, que é a cidade pelo qual o rio Uberabinha passa e, digamos assim, a fonte de poluição mais intensa, né, é advinda da cidade, ou seja, lançamento de águas pluviais, né, ou seja, toda a água que a gente usa em casa para lavar carro, lavar quintal, fazer as atividades do dia a dia, acaba de uma forma ou de outra sendo encaminhada para o rio, seja por água pluvial ou pela canalização de esgoto. E isso gera um volume muito grande de matéria orgânica que vai chegar ao rio, né, de metais pesados, né, derivado aí das atividades urbanas, do próprio desgaste que ocorre dentro da cidade, né, e de toda sorte de coisas que pode poluir e degradar o rio. Nós não sabemos o que tem na água do rio Uberabinha. Questão de agrotóxico, por exemplo. O agrotóxico tem uma estrutura molecular que se decompõe depois de uma meia-vida. E o que é essa estrutura após a meia-vida desse composto, ninguém sabe o que é. Então, até a hora do agrotóxico, nós sabemos o que tem. Depois que ele se decompõe, nós não sabemos mais. Qual é o risco de toxicidade que esses compostos derivados de agrotóxico podem trazer a longo prazo em relação ao consumo humano? Então nós não sabemos o que nós bebemos. De um ponto de vista científico, nós não sabemos o que nós estamos bebendo. As estruturas de tratamento de água hoje, elas não têm potencial técnico para interpretar o que tem dentro dessa água. Isso é em pequenas quantidades, né? A água atinge níveis de potabilidade, nós consumimos essa água. Mas em pequenas quantidades, essas moléculas ainda permanecem e a longo prazo a gente não sabe quais serão as consequências para a saúde pública da população que está consumindo esse recurso. Se você for no Uberabinha na época da chuva, como a gente está agora, você vai ver que os aviões eles saem pulverizando. E por aviões você não elimina os covoais, o próprio rio Uberabinha, as nascentes, as lagoas. O avião ele pulveriza um conjunto todo, né? Que são essas culturas que estão naquele local. Às vezes a água está acumulada na estrada ou na superfície e a pulverização continua. Então,
Eu acredito que o maior problema que o Uberabinha enfrenta é justamente a contaminação por esses agrotóxicos, né, esses defensivos que eles chamam, né? Hoje nós temos o Ribeirão Bom Jardim, que ele abastece a cidade de Uberlândia. A estação de tratamento de água daqui da cidade, ela trata essa água e deixa ela de uma forma adequada para o consumo. Só que existem algumas interferências que o próprio homem coloca que interferem na qualidade dessa água. O que é isso? Lá na nascente, naquela área de recarga, a 050 passa justamente lá. Então, se acontecer algum problema, algum acidente lá, toda aquela poluição que pode chegar, ela vai entrar dentro desse manancial, vai contaminar essa água. E se não for estabelecida uma medida rápida, ela pode chegar à estação de tratamento de água. Se a gente fizesse um paralelo, dentro das áreas rurais, até chegar a próxima aqui à cidade, o rio tem uma característica que, digamos assim, está ligada às atividades rurais e ele a degradação é mais difusa. Na cidade é que ele sofre a maior agressão. Dentro da cidade, nós temos as fábricas, né, a própria população mesmo, com a falta de cuidado que tem com as coisas, né? Jogar na pia certas substâncias que não deveriam jogar na pia, né? Que vão certamente chegar no rio e contaminar o rio. Óleo, né? Você tem aí própria borra de café, você tem tinta, pintura, né? Então tem uma série de remédios, né? Remédios que você joga, né? Você tem a pasta dental, o creme dental que você utiliza diariamente, né, que está cheio de substâncias contaminantes aí, né? O próprio produto de limpeza, né? Então você tem, preciso limpar mais o meu piso, então preciso de um agente, né, bem oxidante, bem, né, poderoso para limpar, só que ele está cheio de quê? De substâncias químicas, que depois que você enxágua, limpa tudo, isso vai parar lá no rio, de alguma forma. Apesar de Uberlândia ter tentado um tratamento eficiente, construiu-se a ET Uberabinha, mas nós sabemos que às vezes o sistema utilizado não consegue tratar todos os resíduos, né, ou os efluentes líquidos gerados na cidade. Então nós temos efluentes industriais, né, que também são encaminhados para a mesma estação. E o tratamento para efluente doméstico, né, ele não é eficiente para tratar efluente industrial. Então, o DEMAI tem aí um problemão que é tentar separar o efluente doméstico da cidade de Uberlândia dos efluentes industriais. Existem alguns aspectos que são interessantes para a gente refletir com relação aos paradoxos. Então, se por um lado uma política desenvolvimentista de ocupação do cerrado, inicialmente com a madeira e depois com as culturas anuais, levou a um processo de valorização progressiva dessas terras e inclusive afetando a estrutura fundiária de modo bastante significativo. Então, aquelas propriedades que são originárias lá das sesmarias, ainda do Brasil colonial, elas passam a ser adquiridas por grandes corporações que estão vinculadas ao agronegócio. Então, o cerrado, que era nem dado nem herdado, ele passa a ser uma moeda de valor internacional, porque se transforma num substrato eficiente e eficaz para a produção de grãos que interferem positivamente na balança comercial brasileira até hoje. Quer dizer, o PIB do agronegócio é o que vem garantindo, de um modo muito importante, o balanço positivo das finanças brasileiras. Só que alguns outros aspectos que precisariam ser considerados nesse sentido. Por quê?
a água em si é um dos fatores talvez mais estratégicos, porque dentro desse modelo, a água não tem valor. A água não foi considerada como uma variável econômica do negócio. E hoje, um aspecto que é importante é que se diz muito que o Brasil é um grande exportador de grãos. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Na verdade, o Brasil é a grande caixa d'água do mundo. Porque, na verdade, ao nós exportarmos soja, nós estamos exportando água. Porque produzir 1 quilo de soja necessita de 1.800 litros d'água. Produzir uma xícara de café expresso, no seu ciclo de vida, consome 14 litros d'água. 1 quilo de carne bovina, a hora que o pessoal está lá fazendo o seu churrasco, para chegar naquele 1 quilo de bife, foram consumidos no ciclo da bovinocultura 14.400 litros d'água. É uma coisa astronômica para se produzir 1 quilo de carne. Então não dá mais para se pensar que a água seja um bem inesgotável e sem valor. Muito pelo contrário, se inverte, há uma inversão total desse posicionamento estratégico, e a água hoje, no século XXI, passa a ser a variável talvez mais estratégica. E o cerrado hoje é procurado muito mais em função da disponibilidade de mananciais para irrigação do que pela produtividade das suas terras, porque a produtividade ela pode ser corrigida com os insumos químicos. Na verdade, nós devíamos falar que quando se faz o anúncio do desempenho do agronegócio, talvez a gente devesse utilizar o desempenho do aquanegócio, porque na verdade nós estamos exportando água mais do que exportando alimentos, porque o consumo da água é muito maior do que o volume e o peso dos alimentos que nós exportamos, e não podemos desconsiderar essa variável. Como nós, todas as madrugadas da nossa infância, nós passamos bebendo leite num curral, que era na margem do Berabinha, nós achávamos que aquele rio era do meu avô, porque a fazendinha era dele, onde é hoje é o bairro Tabajaras, então era coisa nossa. E foi lá que a gente aprendeu a nadar, que a gente se afogou tantas vezes, né? A gente remou pela primeira vez um barquinho, foi lá que a gente pescou lambari para engolir vivo, porque quem engolisse lambari vivo aprenderia a nadar, né? Então, isso para nós era tudo verdade, indiscutível, inquestionável. É um privilégio de Uberlândia ter um rio desta qualidade, desse tamanho, cruzando a cidade. Com córregos, com cachoeiras, como tem, né, pequenas cachoeiras, pequenas quedas d'água na área urbana. Então, isso é uma questão que não é só ambiental, ela é cultural. Então aquele rio era a extensão do quintal da casa da minha avó. Eu nunca pensei que o Rio Berabinha fosse tão grande, viesse de longe, fosse ainda cumprir, né, um destino para frente. Eu achava que era ali. Tudo de bom que a gente teve em criança foi lá. E os sobressaltos todos. As primeiras mentiras, a mãe dizia, olha, não atravessa. E a gente atravessava. E perdemos primo, perdemos colega, porque o Rio Berabinha era caudaloso. Ele tinha rebojo, muitos rebojos no tempo das águas. E morria muita gente. Hoje eu vejo o Rio Berabinha, é um leão sem dente, né? Quando o praia existia, descia muito bezerrinho que matava as vacas. Era a charqueada não, era outro nome, era onde trabalhava com cáries para vender. Eu sei que os bezerrinhos descia por ali abaixo. Eles nadando encontravam com os bezerrinhos. As informações, digamos, que a gente tem sempre são um tanto quanto controversas, né? Logicamente que ter uma estação de tratamento de esgoto é melhor do que não tê-la, né? Mas, porque isso, logicamente, aí com certeza o rio estaria praticamente morto, né? Mas a eficiência que a estação de tratamento tem, aparentemente, ela não é tão grande quanto poderia. De qualquer forma,
existe o tratamento, o material é devolvido ao rio e existe ainda poluição dentro desse material que está devolvido. Ele não é 100%. Então, de uma forma ou de outra, há degradação, independente de ter uma estação de tratamento de esgoto. Então, ainda o rio Berabim ainda convive com o nosso próprio esgoto, né? Nossas fezes, nossa poluição, com isso os peixes que estão ali, todos os seres, os organismos aquáticos que vivem ali. Então isso ainda é uma realidade ainda de um município que se preza por ter uma qualidade de vida alta e etc. Mas uma contradição muito grande quando a gente vai falar, por exemplo, só nessa questão de recursos hídricos e ecossistemas. Nós sabemos que, apesar de Uberlândia ter avançado bastante na questão de água tratada, coleta, né, e tratamento dos resíduos sólidos, né, a gente tem alguns avanços, é uma cidade, né, bem cuidada, vamos dizer assim, mas a parte ambiental ainda tem que caminhar bastante. Por quê? Porque a gente tem a questão dos recursos hídricos, que é séria, a questão dos fundos de vale urbano, muito séria, né? E o tratamento dos efluentes, tanto industriais como os domésticos da cidade. Eu acho que são questões que têm que ser enfrentadas, né? Nós precisamos cuidar da drenagem urbana, evitar, né, enchentes, né, nesses córregos já canalizados e etc. Então é um rio que no alto curso sofre pelo uso e ocupação e por interesses conflitantes, vamos dizer assim, né? Uberaba tem interesse em produzir grãos e commodities para exportação, para gerar riquezas, impostos e renda, né? E Uberlândia, o interesse no topo é preservar o manancial que abastece a cidade. Então são interesses conflitantes, né? É uma área extremamente importante que merece maior cuidado. Bem, uma coisa que tem que ficar bastante assim clara é que o processo de ocupação ele já deixou marcas, ou seja, a gente tem por toda a bacia do rio Berabinha desenvolvimento de processos erosivos, né, que são processos que acabam degradando o solo, né, seja ele mais linear, ou seja, que cria, por exemplo, uma ravina, uma vossoroca, uma erosão que a gente consegue ver facilmente, né, passando por uma estrada ou andando numa fazenda, ou às vezes até dentro da cidade, qualquer um consegue perceber isso, mas também tem aquela erosão que a gente chama de erosão superficial, erosão laminar, em que o solo vai sendo retirado e a gente nem percebe, porque é um processo muito lento, né? Então, esses processos já estão instalados, eles já foram desenvolvidos, e a preocupação que nós temos hoje é a preocupação de recuperar isso. Em qualquer lugar do mundo, já tem experiências disso, por exemplo, em Nova York, em outros países, áreas inseridas, áreas de recarga são estratégicas para cidades, para estados e até para países. Aqui no Brasil, por exemplo, a região de Extrema é estratégica para a indústria de São Paulo, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que é onde está o manancial ali na Mantiqueira. Então, Uberlândia começa a dar um pé para trás se não começar a preocupar que aquilo ali é uma área que pode ser preservada, que deve ser mantida, inclusive pensando a curto e médio prazo na questão do dinheiro público, consequentemente. A presença da água no alto das chapadas é uma coisa assim importantíssima, não só para o abastecimento humano, que eu coloco em primeiro lugar, pensando na população de Uberlândia, mas para todo o equilíbrio biológico, né? Porque a fauna está ali mostrando. Apesar de ser uma paisagem única, a maioria das pessoas não associa isso com uma nascente. Então, apesar do aspecto brejoso, as pessoas entendem essa área como uma área que pode ser explorada inadvertidamente. Então, Uberabinha não tem uma nascente. Uberabinha tem uma região de nascentes, que era originalmente toda essa região onde nós estamos. E restaram apenas pequenos fragmentos. Então, a preservação desses covoais remanescentes ela é importante, porém,
lamentavelmente, tem um papel muito mais testemunhal do que ecológico hoje, porque as suas dimensões não garantem mais a integridade do manancial. Esse rio corre o risco de secar, de desaparecer? Não diria secar, mas eu diria uma redução muito drástica a ponto de comprometer a dependência da população de Uberlândia desse abastecimento. Um rio leva 60 milhões de anos para ser o que é. E se em 85 anos a vida de uma pessoa permite ver mudanças brutais e gritantes com os rios, principalmente de destruição desses rios, pensa o que significa a história humana e o poder que ela tem. O rio Uberabinha, para mim, era como uma missão pessoal. Eu queria ver aquele rio limpo, eu queria ver a população de Uberlândia usufruindo o privilégio de ter esse rio. Eu queria poder à noite sair com os meus amigos e num boteco na beira do rio, na cidade. Eu queria ver música acontecendo na beira do rio. Eu queria ver o rio dentro da cidade, um lugar tão lindo que as pessoas viessem para conhecer o nosso rio. Como as pessoas vão para Paris ver o Sena. Então, se a gente tem uma coisa que é ruim, como nós podemos transformar isso numa coisa boa? Então, trazer para o imaginário das pessoas a possibilidade de criação de parques lineares. Que eu aprendi isso com arquitetura, certo? Foi Maria Elisa, Roberto, que me traziam essas ideias dos parques lineares. E que isso sim significaria desenvolvimento. A partir do momento que se beneficia com qualidade ambiental uma área, aquela área se valoriza tremendamente. Isso, inclusive, é um fator de questionamento em alguns momentos, mas é um fator claro em algumas cidades que isso vem sendo conjugado, é uma equação que vem sendo feita junto, poder público e as parcerias, né, público-privado, que fazendo coisas em conjunto, que aquela área é muito valorizada, né, e isso tem o seu fator positivo, lógico, o negativo, que é excessivamente valorizado, mas dá-se um jeito. Aqui em Uberlândia, por exemplo, me parece isso anda com uma velocidade muito lenta. Me parece que o trabalho que já tem sido feito, já tem sido realizado no Parque Linear do Uberabinha, por exemplo, já teria tido um efeito muito mais perceptível, né? Mas ainda esse modelo dentro da cidade de Uberlândia tem uma concepção muito urbanística, muito paisagística. Ela não ainda consegue trabalhar ainda, a gente não vê um trabalho na questão de você preservar, por exemplo, as matas ciliares. Então quem vai ali no Rio Uberabinha e vê o Parque Linear instalado ali, tudo bem, um belo trabalho, você tem uma pista de caminhada, uma pista de ciclovia para o pessoal da cidade poder tá ocupando, mas aí aquela função ecológica, isso você não vê um trabalho de recuperação das áreas, isso ainda é uma ausência aqui. Eu acho que Uberlândia tinha que ser mais severa assim, na aplicação das leis. A lei orgânica do município é muito boa. Eu era vereadora quando a lei foi feita, foi discutida exaustivamente, numa Câmara que tinha vereadores completamente desinteressados dessa questão. Parecia um capítulo assim, supérfluo. Mas que bobagem é essa?
Surgiu até uma lei de proteção às baleias, porque quem sabe um dia uma baleia podia subir rio acima e encalhar. Quando a gente pega a legislação ambiental, que acontece principalmente nas APPs, nas áreas de preservação permanente no município de Uberlândia, é uma completa ausência, uma completa falta de realidade, de execução dessa legislação. Então tem vários córregos, subbacias do próprio rio Uberabinha, em que você tem as APPs negligenciadas, tem essas APPs degradadas, né? E ainda muito tímido a presença da prefeitura. Uma legislação que é genérica e que fala que deve ser preservado 50, 100, 500 metros a partir de uma determinada nascente ou de um determinado curso d'água, como que você aplica isso numa área onde você não tem um olho d'água, você não tem uma nascente? Nós temos uma região que é bastante ampla, que é uma região de nascente, e que o nosso foco da discussão principal é o Uberabinha, mas essa região, ela originalmente tinha muitos covoais e que estão, na verdade, em 3 bacias. Além da bacia do Uberabinha, nós temos a bacia do Rio Claro e a bacia do Tijuco, que estão aqui muito próximas. O Uberaba tem a sua responsabilidade, porque, de certa forma, o Uberaba também está tomando água da bacia do Rio Claro para o seu abastecimento. Então, o Uberaba não pode se omitir de não querer, naquilo que lhe cabe, na parte do município, junto às nascentes do Uberabinha. Ela não pode se omitir se ela mesma faz uso de um sistema de coleta de água da bacia do Rio Claro em outra das nascentes do Rio Claro, né, Bruno? É verdade. Porque na época de crise em Uberaba se tem uma transposição de água. Então as coisas têm que ser, eu acho que não é a universidade, não é a comunidade, somos todos nós. Quando a gente corta um murundu, ele não é um cupinzeiro, ele é uma colinazinha de solo. Então foi todo um processo longo e que pode ser destruído num dia. O trator passa e alisa. Então, o murundu merece respeito. Ele está ali, ele tem uma história, a formação daquilo demorou muito tempo. Como eu disse, você pode educar, né, para conseguir um certo objetivo, você pode repreender para conseguir um determinado objetivo, e você pode incentivar